Vamos fazer aqui um breve retrospecto. Nós conversamos na aula passada sobre a demanda e a oferta. Então, a demanda, ela é igual à procura, ela tem no mercado algumas regras. Vocês vão se lembrar que a regra geral era que é uma relação inversa da quantidade versus o preço. Então, se o preço aumenta, a quantidade reduz. Se o preço cai, a quantidade aumenta. Né? Nós vimos os bens que surgem dela, os tipos de bens, tanto na questão da quantidade, na questão também da renda. Logo em seguida, vimos também a oferta. A oferta o produtor coloca no mercado e existe uma relação já a relação é direta, onde se aumenta a procura, vai em função de querer produzir mais, os custos aumentam, então o preço aumenta. É uma relação direta. Então, tanto a oferta quanto a demanda tem 4 formas de representação. Uma primeira forma é a lei geral, a segunda forma é a própria função, a equação, aí temos o diagrama e temos a curva. São as 4 formas de representação. Vamos agora fazer aqui uma só um instantinho enquanto vem certo. Então, vamos voltar. Hoje nós estamos na terceira aula. Os objetivos da terceira aula eu coloquei no fórum, vocês depois podem observar. É uma pequena descrição, acaba sendo também uma síntese que a gente viu até agora. E nós vamos prosseguir. Então, nós... Eu vou partir daqui da questão do equilíbrio do mercado, vou retroceder. Aqui nós estamos na 93, página 93, tá? Fazer um retrospecto. O preço de economia de mercado é determinado tanto pela oferta quanto pela demanda. Observem a curva de demanda, a curva de oferta. A curva de demanda é declinante, a curva de oferta é ascendente. Então, onde elas se cruzam, você vai ter de um lado a quantidade de equilíbrio e de outro lado o preço de equilíbrio. Então, o equilíbrio é onde as curvas de oferta e demanda se cruzam, né? Ao preço de equilíbrio, nós estamos aqui à esquerda, né? Você faz a extensão, e aqui a quantidade de equilíbrio que é colocada abaixo. Tá? Então, você vai ter 60 como preço de equilíbrio e 10 unidades, né? Quantidade de 10 unidades como a quantidade de equilíbrio. Um exemplo numérico, a quantidade oferecida é 15, é maior que a anterior 5. Né? Então, nessa condição, nessa equação, você vai ter o ponto de equilíbrio aqui,
você vai ver que anteriormente havia o excesso de oferta, a condição de excesso do bem, os fornecedores reduzem os preços, então eles são obrigados a reduzir, e o mercado atinge o equilíbrio vem para cá. Então, o preço anteriormente era 80, só que não havia saída. Então, há necessidade que haja um recuo por parte dos produtores e gera um preço menor, consequentemente melhora o equilíbrio. E agora o inverso, né? Se a situação da quantidade de demanda é maior que a quantidade oferecida, você vai ter que a escassez do bem, o preço sobe e um ponto de equilíbrio. Aqui tem as duas representações, tanto o excesso como a escassez. Eu pediria que todos, por favor, coloquem a presença no chat da apresentação, tá? Colocar presente, porque eu vou considerar a presença por ali, por favor, tá? Eu não vou bater tempo de chamada, eu quero ver se a gente avança nos conteúdos. Então, aqui você vai ver um exemplo, o aumento da demanda afeta o equilíbrio. Aqui ele coloca quantas condições ceteris paribus, ou seja, as demais condições constantes. O hábito da leitura da demanda, o hábito de leitura aumenta a oferta aumenta a demanda, a oferta permanece inalterada. Então você tinha aqui, ó, a oferta permaneceu, mas com isso também vai mudar o preço de equilíbrio, que antes 5 para 40, agora vai ser 10 para 60. Então, quando você desloca para a direita, o preço e a quantidade são aumentados, há um novo ponto de equilíbrio, há uma alteração do ponto de equilíbrio. Ele agrega a questão de uma redução de oferta, afeta também o equilíbrio. Aqui ele coloca uma situação que houve um terremoto que destruiu várias editoras. Então, com isso, a curva de demanda permanece inalterada, mas a curva de oferta, ela teve uma mudança, porque aqui houve uma redução da quantidade de leitura e, assim mesmo, houve um aumento nos preços. Aqui a situação simultânea da oferta, ambas as curvas se deslocam. As pessoas passam a cultivar o hábito da leitura e, ao mesmo tempo, houve um terremoto. Então, o que é que houve aqui? Você teve uma situação, né, em que há uma redução a curva de demanda se desloca para a direita, há um espaço para a direita, e também a de oferta para a esquerda. O aumento, diminuição de quantidade, a quantidade diminui, o preço aumenta. Aqui há uma representação gráfica, então, uma representação numérica do exercício, o outro também, não vou passar por isso, e vamos entrar na questão das elasticidades. A elasticidade é uma medida que mede a sensibilidade quando há uma alteração nas quantidades ou nos preços. Então, ela é muito útil para as decisões de lançamento de novos produtos no mercado. Então, vamos lá, que é o conceito de elasticidade. É uma alteração percentual em uma variável, dada a variação percentual em outra, ceteris paribus. Então, nós vamos visualizar agora isso numericamente. O sinônimo que é o conceito? É uma sensibilidade de resposta ou reação de uma variável
em face da mudança de outras variáveis. Então, exemplos. Elasticidade de preço da demanda é uma variação percentual na quantidade demandada, dada a variação percentual do preço do bem ceteris paribus. Nós vamos analisar cada um desses tipos aqui. Tá? Nós temos 3 tipos na demanda e um tipo na oferta, em termos. Elasticidade de renda da demanda é a variação percentual da quantidade demandada, dada uma variação percentual da renda, ceteris paribus. Elasticidade de preço cruzada da demanda é uma variação percentual da quantidade demandada em cima do preço de outro bem, também com ceteris paribus. E elasticidade de preço da oferta é a variação da quantidade ofertada, dada a condição do preço do bem. Então, vamos abrir aqui cada uma delas agora. Então, primeiro, preço da demanda. Observe, é uma variação percentual na quantidade demandada. A gente vai ver que essa variação quantidade demandada em razão da variação da quantidade de preço. Aqui é uma resposta dos consumidores quando ocorre uma variação do preço de um bem ou serviço. Ela é sempre negativa, e seu valor vai ser expressado em módulo. Então, como é que se obtém essa variação, essa percentual? Você vai considerar 2 valores, o último valor menos o primeiro valor, dividido pelo primeiro valor. Então, aqui vai dar uma percentual. A variação é essa. O último valor menos o primeiro valor dividido pelo primeiro valor. E a mesma coisa acontece. O preço, o último preço menos o primeiro preço dividido pelo preço. E assim a gente vai desenvolver. Vamos pegar um exemplo numérico. Então, calcular o preço, a elasticidade de preço da demanda de um ponto específico. Observe. Então, eu tenho um preço inicial 20, preço final 16, quantidade demandada inicial, quantidade preço inicial, preço final. Né? Então, obtido essas informações, você agora vai desenvolver, encontrar a primeira variável, menos 20, a segunda variável, 30, vamos dividir a variável, né? A variável quantidade pela variável preço, eu vou encontrar um menos 1,5, aplicando o módulo dá 1,5. Então, a interpretação é qual? Para a queda de 20% do preço, a quantidade demandada aumenta 1,5 vezes, ou seja, 30%, ceteris paribus. Vou repetir novamente aqui. A elasticidade de preço da demanda é a variação percentual das quantidades dividida pela variação percentual dos preços. Você apura o valor da variação percentual dos preços, da quantidade, aplica, né, obtém um coeficiente. O coeficiente ele vai dar a condição de identificar algumas questões que a gente vai ver agora à frente. Mas a interpretação é essa. Para uma queda de 20% no preço, a quantidade aumenta 1,5 vezes, ou seja, 30%. Então, classificação. Em função desse resultado que se obtém, você vai ter 3 tipos de demanda. A primeira demanda elástica, quando o coeficiente for maior que 1. Observe que o resultado que a gente obteve anteriormente foi 1,5. Então, maior que 1 significa que uma variação percentual no preço leva a uma variação percentual na quantidade demandada em sentido contrário. Significa que, dada a variação percentual, por exemplo, de 10% no preço, a quantidade demandada varia em sentido contrário de 15%, ou seja, mais de 50%, ceteris paribus. Então, isso revela que a quantidade é bastante sensível à variação do seu preço. Demanda inelástica. Ela é quando o resultado apurado for menor que 1. Significa que uma variação percentual no preço leva a uma variação percentual na quantidade demandada em sentido contrário, porém muito pequena. Um exemplo aqui, 0,4, menor que 1. Neste caso, os consumidores são pouco sensíveis a variações no preço. Uma variação de, por exemplo, 10%, o preço leva a uma variação da demanda em apenas 4% em sentido ceteris paribus. Lembrando, ceteris paribus são as outras variáveis da demanda que permanecem constantes. Demanda elasticidade unitária, quando o resultado é igual a 1. Neste caso, ou menos 1. Neste caso, a variação percentual no preço implica que a mesma variação percentual na quantidade em sentido contrário. Então, se aqui o resultado foi 0,4, o preço aumentou em 10% e a quantidade também teve em 10%, cai em 10%. Então, em razão da
elasticidade, você vai ter ali alguns fatores que se afetam. Tá? Então, a elasticidade de preço ela vai afetar 4 fatores aqui. Primeiro deles, a disponibilidade de bens substitutos. Quanto mais bens substitutos, mais elástica é a demanda, pois, dado um aumento de preço, o consumidor tem mais opções de fugir do consumo desse bem. Então, lembrando, o resultado do coeficiente, quanto maior for acima de 1, ele indica que é elástica. Se ela é elástica, quanto mais elástica ela for, mais possibilidade de novos bens, né, disponibilidade de bens substitutos. Isso leva o quê? Se o preço daquele bem subir, eu vou buscar consumir seus substitutos. Segundo fator, essencialidade do bem. A essencialidade do bem. Neste caso, quanto mais essencial é um bem, mais inelástica é a sua demanda. Geralmente são bens de consumo saciado, como exemplo, sal, açúcar, passagem de ônibus. Então, o que quer dizer isso? Para esses tipos de bem, o resultado lá do coeficiente vai ser pequeno, né? Vai ser um valor abaixo de 1. Então, ele vai ter essa articulação de bens essenciais, né? E os bens essenciais, normalmente, a grau de saciedade ele já é maior. Terceiro fator, importância relativa do bem no orçamento do consumidor. Quanto maior o peso do bem no orçamento, mais elástica é a demanda. Então, por exemplo, se o transporte, eu gasto muito com transporte para me deslocar da minha casa para o trabalho para a faculdade e retornar para a minha casa. Então, isso vai representar que esse resultado vai ser elástico, né? E por isso que ele tem um peso relativo maior no meu orçamento. Horizonte temporal, horizonte de tempo. Quanto maior o horizonte de tempo, mais elástica é a demanda, né? Pois o intervalo de tempo permite que os consumidores possam descobrir formas de substituir essa condição quando o seu preço aumenta. Então, quanto mais tempo tem para consumir, mais elástica vai ser a demanda. Muito bem. Então, aqui, repetindo, ó, no desconto, quando ela é maior que 1, igual a 1, menor que 1. A elasticidade de preço varia ao longo de uma mesma curva, quanto maior o preço do bem, maior a elasticidade. Então, você vai observar, ó, o resultado do B, do ponto B, é elástico. Aí você observa, olha, o preço maior, quantidade menor. Então, preço maior, quantidade menor, né? Você observa aqui, quando ela é igual a 1, há uma equivalência praticamente das quantidades entre preço e quantidade, a variação dos preços e a variação das quantidades. E é menor quando as quantidades são maiores que os preços. As variações são maiores que os preços. Há uma inclinação acentuada na curva quando as compras variam um pouco com o aumento dos preços, é insensível aos preços, é inelástico. Há uma inclinação pequena, varia muito com o aumento dos preços, aqui era elástico. Inclinação infinita, as compras não variam com o aumento dos preços. E inclinação zero, as variam muito com o aumento dos preços, sensível, perfeitamente elástica, ao infinito, do infinito. Então, uma relação entre receita total do vendedor ou dispêndio total do consumidor e elasticidade de preço da demanda. Então, nós temos RT, que é a receita total, ela é obtida pelo preço unitário do item versus, né, ou vezes, a quantidade comprada do bem. O que pode acontecer com a receita total quando varia o preço de um bem? Vai depender da elasticidade de preço da demanda. Então, aqui você vai ter os resultados. Observe, se a elasticidade for elástica, né, o resultado for elástico, então, vai ter uma variação maior na quantidade demandada, né, em relação à variação percentual do preço. A quantidade demandada é maior que o preço. Se isso acontecer, se o P aumentar, a quantidade vai cair. E aí o resultado vai diminuir. Se o preço cair e a quantidade aumentar, a RT vai aumentar. O resultado vai aumentar, que a receita total vai aumentar. Essa na condição de elástico. Na condição de inelástico, se a variação da quantidade demandada for menor que a variação de preço, e se o preço aumentar, a quantidade cairá, a RT aumentará. Se P cair e a quantidade aumentar, a RT cairá. E, por fim,
Se a variação percentual das quantidades demandadas for igual à variação dos preços, talvez pode aumentar ou cair, sem variação. Então, a conclusão. Na demanda inelástica, é vantajoso aumentar o preço ou diminuir a produção, até -1. Pois, embora a quantidade caia, o aumento de preço mais que compensa a queda da quantidade, porque a receita total aumenta. Então, por exemplo, preços agrícolas, principalmente os essenciais, se o aumento do preço for muito elevado, pode acabar caindo o ramo elástico da demanda, e assim, gerando uma queda da receita total. Então, há situações que você vai observar que o produtor opta em reduzir a oferta para que ele tenha uma receita total maior. Muito bem. Então, nós vamos sair agora para outro tipo de elasticidade chamado preço cruzado da demanda. É a variação percentual no preço de outro bem, ceteris paribus. Então, observem, você tem aqui o preço de um bem e a quantidade de outro. A quantidade de um bem e o preço de outro. O resultado, que é o coeficiente, ele vai ser o seguinte. Se esse resultado for maior que 0, ele leva a que esses bens são substitutos. O aumento do preço de um aumenta o consumo de outro. Né? Vamos pegar aqui o exemplo carne. Se a carne, você consome carne. Se há um preço maior na carne, o que vai acontecer? Você vai deixar de consumir carne para buscar um substituto. No caso, frango ou peixe, por exemplo. Certo? No caso dos substitutos. No caso, se o resultado for menor que 0, você vai ter bens complementares. Quer dizer, quando o preço aumenta um preço de um, necessariamente diminui o consumo de outro. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui no âmbito da elasticidade da preço cruzado. Agora vamos ver da elasticidade de renda da demanda, que é o terceiro tipo. A gente vai observar. É uma variação na quantidade demandada, dada uma variação percentual na renda. Então, se o resultado desse coeficiente for maior que 1, caracteriza um bem superior a um bem de luxo. Dada uma variação da renda, o consumo varia mais que proporcionalmente. Repetindo, então, o resultado for maior que 1, caracteriza bem superior ao bem de luxo. Se o resultado for menor que 0, ele caracteriza um bem normal. Você tem um consumo quando a renda aumenta. Se ele for menor que 0, caracteriza um bem inferior. A demanda cai quando a renda aumenta. Se for igual a 0, caracteriza um bem saciado. Variações na renda não afetam o consumo do bem. Então, observa, normalmente a elasticidade de renda da demanda de produtos manufaturados é maior, superior à de produtos básicos, como alimentos. Os produtos industriais que são transformados, a elasticidade é maior do que os produtos básicos. Então, aqui nós temos um exemplo da variação, que já é preço-oferta. Esse aqui é o quarto e último tipo. Então, você tem uma variação percentual na quantidade ofertada, dada uma variação do preço do bem ceteris paribus. Então, se o resultado aqui for a oferta for maior que 1, eu tenho um bem de oferta elástica. Se for menor que 1, um bem de oferta inelástica. Se ele for igual a 1, ela é igual ao preço unitário. Bem, então eu vou passar um exercício bem simples, só para fixar esses conceitos. E vocês têm lá na plataforma um arquivo chamado apontamentos. No capítulo 7 de apontamentos, também tem uma outra abordagem a esse tema. Eu peço que vocês vejam, que ajuda a consolidar o aprendizado. Algum comentário? Posso prosseguir? Ok. Estão me ouvindo? Oi? Sim. Ok, vou seguir, tá certo? Muito bem. Agora nós vamos tratar do capítulo 4, que fala sobre incidência de imposto sobre vendas, fixação de preços mínimos e máximos, externalidades e bens públicos. Então, considerando uma oferta, demanda e políticas do governo, em um mercado competitivo, livre de regulamentos governamentais, as forças de mercado estabelecem os preços e as quantidades de equilíbrio.
Mesmo que as condições de equilíbrio sejam eficientes, pode ser que nem todos fiquem satisfeitos. Um dos papéis do economista é utilizar teorias para ajudar o desenvolvimento dessas políticas. São aplicados, em geral, controle de preços. Quando os formuladores de política acreditam que o mercado de um bem e serviço é injusto para o comprador ou vendedor, resulta em preços fixados pelo governo. Então, o papel aqui é você coibir extremos. Nem o produtor pode cobrar a mais e nem o consumidor ter vantagens a mais. Então, tem que haver um determinado equilíbrio. Para esse fato, se criam os aspectos como preço máximo, são ferramentas, e o preço mínimo. O preço máximo tem um teto legal máximo para o preço de venda de um bem. Tá? Então, o governo vem e estabelece que o preço máximo é aquele, ou o preço mínimo é aquele. Preço mínimo, por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo, o salário mínimo. O que se estabelece um salário mínimo? O governo estabelece um salário mínimo. Se não houvesse essa obrigação, o empresário não iria querer pagar pelo aquele teto mínimo, ele ia querer pagar menos. Então, não asseguraria na cesta básica mínima. Lá de outro lado, você tem no preço máximo, passagens aéreas. Quando se estabelece o preço máximo das passagens aéreas, as companhias aéreas têm o teto, porém, nos momentos onde há um pouco movimentação, baixa estação, elas fazem promoções com descontos e você pode se deslocar com valores menores do que aquele preço base, o preço teto. A mesma coisa tem na hotelaria. Você tem os hotéis, você chega no hotel, a estadia diária está lá no preço de balcão, às vezes, normalmente, como tem um movimento baixo para atrair clientela, ele faz promoção baixando o valor daquela diária. Tá certo? Você também tem o aspecto dos valores de combustíveis. Você tem um valor mínimo e há uma variação acima daquele valor mínimo dos combustíveis. Então, outro aspecto importante é na área de agricultura, o preço mínimo. O governo oferece como garantia ao produtor para que ele plante a sua safra, que haverá a compra do produto dele pelo próprio governo, caso o mercado não o faça. Então, o governo estabelece o preço mínimo e ele coloca, se o mercado não comprar, o agricultor tem a garantia que o governo compra, que o governo coloca nos seus estoques estratégicos para suprir quando a necessidade de uma calamidade, enfim. Então, quando o governo fixa um preço máximo, aparecem duas variáveis consequentes. O preço máximo não é compulsório se for fixado acima do equilíbrio. E o preço é compulsório se for fixado abaixo do equilíbrio. Então, aqui vejamos, ele não é compulsório porque ele foi fixado acima do equilíbrio. Aqui você tem um ponto de equilíbrio. O preço 3 é a quantidade 100. Só que quando ele foi colocado a 4, ele não é compulsório. Quando o preço máximo é compulsório, porque ele foi fixado abaixo da linha do equilíbrio. Quando ele gerou abaixo da linha do equilíbrio, ele vai gerar o que é uma escassez. Aqui eu tenho a quantidade demandada, 125, e aqui a quantidade ofertada. Então, se a quantidade demandada foi maior que a ofertada, teve uma diferença de 50, que gerou uma escassez. Isso vai provocar o quê? Um aumento dos preços para buscar o equilíbrio. Aqui é dar o exemplo da gasolina, né, que é um preço máximo compulsório, você tem um preço de equilíbrio abaixo do teto que ele estabelece. O preço máximo compulsório aqui, quando a oferta cai, né, você tem uma operação de preço de equilíbrio, acaba subindo. Quando o governo impõe um preço mínimo, aparecem duas possibilidades. Mínimo não compulsório é fixado abaixo do equilíbrio e mínimo é compulsório quando é fixado acima. Mesma sequência que a gente viu lá no anterior. Né? Aí gera o excedente, porque o preço máximo vai acima do preço de equilíbrio. O mercado está oferecendo a barra. Isso aqui sobra. A quantidade ofertada foi 120, a quantidade demandada é 80. Então, o preço mínimo impede que a oferta e a demanda movem-se na direção do preço e quantidade de equilíbrio. Quando o preço do mercado atinge o piso, não pode conseguir a queda, e o preço do mercado se torna igual ao mínimo. Então, o preço mínimo compulsório provoca um excedente porque a quantidade
ofertada é maior que a quantidade demandada. Atenção, esse S é uma designação de oferta. Você vai encontrar em vários livros, vários autores, a condição, essa sinalização do S. Somente uma parte da produção é vendida ao preço mínimo, ou então somente alguns vendedores conseguem vender sua produção ao preço mínimo. Um exemplo importante do preço mínimo é o salário mínimo, que eu já tinha colocado. A legislação trabalhista determina o mínimo para o salário que o empresário pode pagar, os mínimos para produtos agrícolas, como comentei há pouco. E aqui ele faz menção à questão do emprego, salário de equilíbrio, emprego de equilíbrio, você tem a demanda por mão de obra, a oferta por mão de obra, então o mercado de trabalho livre. Aqui já é uma situação onde a quantidade ofertada, né, a quantidade demandada é menor que a quantidade ofertada, e vai gerar um excedente. Esse excedente de mão de obra configura desemprego. É isso que a gente tem. Não. Imposto. Os governos utilizam os impostos para arrecadar receita com objetivos públicos, porém apresentam impactos como desestímulo à atividade do mercado, queda da quantidade vendida, compradores e vendedores compartilham o ônus do imposto. Então, imaginemos aqui, para dar sequência, que você tem um determinado mercadoria que ela é subsidiada pelo governo. O governo não cobra imposto. Se ele não cobra imposto, o preço dela é um preço menor. Né? A partir do momento que suspende o subsídio, volta a cobrar imposto, o que acontece com o preço da mercadoria? Quem pode me ajudar? Entenderam a minha pergunta? Você pode repetir, por favor? Vamos lá. Então, você tinha uma dada mercadoria e ela não tinha imposto. O governo tinha aplicado subsídio. Né? Você, quando não cobra imposto, o governo está pagando subsídio, diminuindo o valor do preço daquele item. Tá certo? Então, as pessoas consomem aquele item. A partir do momento que o governo retoma, ele suspendeu o subsídio, o que aconteceu com o preço da mercadoria? Sobe. Ela volta a aumentar. Então, aumentou. Se aumenta o preço da mercadoria, o que vai acontecer com o mercado? Vai ficar estimulado a consumir ou desestimulado? Desestimula, né? Você vai ficar desestimulado, não é isso? Porque você está absorvendo agora esse imposto. Tanto você, consumidor, nós consumidores, quanto os produtores. Todos estão sofrendo o ônus do imposto. Tá claro? Então, voltando aqui à tela. Ó, primeiro, nós vamos ver os seguintes impactos. Primeiro impacto, um desestímulo à atividade de mercado. Porque o preço aumentou, o imposto aumentou. Então, se houve um estímulo na atividade de mercado, provoca o quê? Uma queda na quantidade vendida. As pessoas deixam de comprar ou compram outros produtos substitutos. Compradores e vendedores compartilham o ônus do imposto, ou seja, todos acabam sendo atingidos pelo imposto, né, de uma forma como ônus, prejuízo. Ok? Ficou claro? Então, quais são os impactos inerentes quando a aplicação dos impostos? Você vai ter um desestímulo na atividade de mercado, vai ter uma queda da quantidade vendida e os compradores e vendedores compartilham o ônus do imposto. Certo? Incidência tributária é o estudo da distribuição do ônus do imposto. Então, como se divide o ônus do imposto, como os efeitos do imposto sobre os vendedores se comparam com os efeitos sobre os compradores. As respostas para essas questões dependem da elasticidade da demanda e da elasticidade da oferta. Hoje, quando a gente fala assim de uma forma a priori, vai aumentar o imposto. A priori você pensa assim, isso vai afetar só o consumidor, porque o produtor vai carregar o preço do produto, aumentar automaticamente. Mas não é bem assim, isso acaba também afetando de uma forma mais forte no consumidor, mas também afeta o produtor, e o produtor vai ter algum reflexo nas vendas. Ficou claro? Vamos agora ver uma ilustração. O impacto de um imposto de 5 centavos, 50 centavos, aqui é uma unidade, 50 dólares, 50 centavos de dólar, mas sobre os compradores. Então, você tinha aqui uma curva de demanda inicial, uma curva de demanda secundária
secundária, provoca alteração, e a situação, o preço inicial era 3 e a quantidade inicial 3. Observe, se houve um aumento, vai provocar um aumento do preço inicial e vai provocar uma quantidade menor. Então, a gente vai ver nas próximas telas. Gente, caiu só para mim. E para o que é recebido pelo vendedor, 50 centavos. Observando a diferença? Tá? Aqui é a diferença. E, além disso, a quantidade inicial que Tá caindo demais, ó. então, equilíbrio com imposto. Oi? Tá falhando? Tá, Alô? tá caindo. Tá falhando a transmissão, é isso? Acho que é a internet. Sim, tá caindo Se toda tiver. hora. Alô? Tá ouvindo agora? Sim, Estão sim. ouvindo? Sim. Ok. Eu vou aumentar a minha... Professor, não estou lhe ouvindo. Melhor. Diga. Tá ouvindo? Professor, tá caindo toda hora. Marcelo? Oi. Tá É a caindo internet, aí. é o sinal da internet. Eu vou mudar para outro sinal. Eu vou mudar para outro sinal. Vou sair da universidade e vou botar o meu sinal. Rapidinho. Beleza. Um minuto só, por favor, tá? Já vamos entrar de novo. Pois é, gente. Continua aí, Otávio. Melhorou? Alô, voltou. Está no outro sinal agora. Vamos ver se melhora. Está cortando? Não. Pode continuar. Ok, vamos voltar. Ok. Vamos continuar, então. Então, voltando, que estava cortando, eu vou repetir essa última tela, tá? Para a gente se lembrar. Então, nós tivemos aqui a proposição que houve um aumento, impacto de um imposto de 50 centavos, tá certo? Sobre os compradores. O que aconteceu na prática? Na tela anterior, você não tinha essa posição, você tinha esta aqui, ó, né? A condição inicial, que era o ponto de equilíbrio, você tinha 100 quantidades ao preço de 3. Então, agora passa a ter um novo cenário com a implicação de 50 centavos pagos pelo comprador. Então, nós vamos passar para esse quadro. Então, você tem aqui, inicialmente, o preço aumentou para R$ 3,30, o preço original era 3, e o preço que o produtor vai receber é 2,80. Por quê? Tem uma diferença de 50 centavos. Essa mudança provoca o quê? A mudança provoca uma alteração do ponto de equilíbrio. Inicialmente, era este, D1, agora passa a ser D2. Mas, ao ser D2, vocês observam também que a quantidade cai de 100 para 90 e o preço sobe para 3,30. Então, acaba sendo onerado os dois agentes econômicos, aqui, tanto o produtor como o comprador, eles são afetados. Aqui sobre os vendedores. Então, ele está mostrando que há a mesma questão. Por favor. Oi? Você pode explicar de novo? Posso. Vou voltar a outra tela. Então, observe, a questão aqui que se coloca é que você tinha um produto que anteriormente não tinha imposto, passou a ter imposto. O passar a ter imposto, ele influencia no preço, no caso aqui nós estamos verificando os compradores. Nós, consumidores, estamos comprando. Ao comprar, inicialmente eu comprava a 3, agora eu vou comprar a 3,30, porque houve acréscimo do imposto. Esse acréscimo aumentou para 3,30 e o produtor lá, o ofertante, vai deixar de receber a 3 e vai receber a 2,80. Então, com isso aqui, provoca o quê?
uma mudança da posição de equilíbrio. Você tinha uma posição de equilíbrio inicial, onde era 100 para 3, na cor azul aqui. A segunda posição com o imposto, a cor vermelha, na tela, a cor de demanda 2, você tem uma situação onde o preço cai para 2,80 e a quantidade cai para 90. Compreendeu? Posso conseguir? Então, aqui onde se quer mostrar. O imposto, ele acaba aqui afetando tanto o consumidor quanto os vendedores, né? Isto, os dois sofrem prejuízos, né? De uma forma proporcional. Os dois, ambos sofrem prejuízos. Porque mesmo, cai o valor, o preço do produtor aqui, e cai a quantidade também que ele está vendendo. Tá? Então, se você for multiplicar um pelo outro, você vai ver que ele tem uma perda da condição original que ele tinha anteriormente. 300. Aqui não vai dar 300, vai estar bem abaixo de 300. Então, ele há um prejuízo. Vamos em frente. Aqui a visão já sobre os vendedores, lá os compradores. Aqui é o produtor, né, o comerciante. Então, o que acontece com o comerciante? Esse 3,30 é pago pelo comprador e ele recebe a 2,80. Então, o imposto sobre os vendedores desloca a curva de oferta para cima. Né? Então, há uma nova posição de equilíbrio. Observe, a posição anterior na visão dos ofertantes era essa, 3,100. E agora é outra, tá? 3,30, 90. Então, para eles, não há o equilíbrio sem imposto continuava ainda 3 horas anteriormente. Então, existe prejuízo para ambos. Aqui ele fala sobre a folha de pagamento, onde há uma cunha tributária, e pega uma parte do salário. Então, você tinha o salário sem imposto, que era o equilíbrio de mercado, e agora o salário que as empresas pagam, e o salário também que os recebidos trabalhadores também que eles pagam. Então, gera uma diferença aqui, essa cunha. Então, você tem aqui a demanda inelástica, vai mostrar porque é inelástica, quando a oferta é mais elástica que a demanda. Tá? Então, sobre os produtores, aqui o preço pago para os compradores, sem imposto, e pago recebido pelos vendedores. Também há essa perspectiva. Aqui a demanda inelástica, a mesma percepção, quando você paga a demanda é mais elástica que a oferta. Bem, então, com isso, nós vimos a questão. Tem um fato aqui que a gente acabou. Ele menciona externalidade, mas externalidade está no outro capítulo. Já vou entrar nele. Então, aqui deu uma noção. Nós vamos entrar na política fiscal, macroeconomia, logo já em seguida. Vamos entrar mais detalhadamente na questão dos impostos, dos tipos de impostos, os efeitos que fazem sobre o Estado. Vamos ter oportunidade de falar sobre isso. Bem, vamos falar agora sobre produção, que é a teoria da firma, seus conceitos básicos. Então, curva de oferta gera a teoria da firma. A teoria da produção, relações entre a quantidade produzida e as quantidades de insumos utilizados, né, que você transforma. E a teoria do custo da produção, que inclui os preços dos insumos. Aqui só trabalha as quantidades, e aqui trabalha os custos dos preços. Então, produção é o processo pelo qual uma firma transforma os fatores de produção adquiridos em produtos ou serviços para a venda do mercado. Então, os insumos são mão de obra, capital físico, área, terra, matérias-primas. E aqui é um processo de transformação. O processo de produção é uma transformação. E o resultado são os bens e serviços finais, que são gerados. Então, você vai ter 12 eficiências extraídas desse processo. A primeira de ordem técnica, a segunda de ordem econômica. A de ordem técnica é aquele que produz uma mesma quantidade de bem, porém com quantidades menores de insumo. Então, obtém um resultado maior, gastando menos, tendo menos retrabalho e menos perdas. Né?
A econômica, você tem diferentes processos de produção, é aquele que produz a mesma quantidade, porém com menor custo de produção. Então, uma é de caráter quantitativo e a outra de caráter econômico, valores. Tá? Mas ambas estão correlacionadas. Função-produção é a relação entre a quantidade física dos fatores, nesse caso, mão de obra, o M, o K é o físico, que representa máquinas e equipamentos ao longo do tempo, e a matéria-prima. Né? Você tem os três, todos estão em relação ao tempo. Então, voltando. A função-produção é uma relação técnica entre a quantidade física dos fatores de produção da mão de obra, do capital, tá? Da matéria-prima e o tempo. Tá? E a quantidade física por um determinado período. E essa função-produção é diferente da função-oferta. Lembrando, a função-oferta falava na produção com os preços de fatores de produção. Aqui a função de produção é as quantidades físicas desses fatores. Então, a função-oferta era preços e a função-produção se torna, fala-se, em quantidades. Nós vamos desdobrar a função-produção em fixo e variável. Considera-se fixo quando permanece inalterado quando a produção varia. Como, por exemplo, capital físico e as instalações da empresa. Então, se eu tenho lá, eu gastei para construir um galpão onde vai funcionar a minha indústria. Né? Então, esses gastos são físicos, eles vão ficar ao longo da vida da empresa. E aí temos os fatores variáveis, que variam conforme a produção varia. Então, é mão de obra e matérias-primas utilizadas. Vamos dizer que o trabalho que você desenvolve gasta mão de obra, energia. Vamos falar que fosse uma metalurgia. Você pega metal e transforma o metal in natura para estar saindo trabalhado, uma lâmina, enfim, algo dessa natureza. Que, por sua vez, vai gastar energia, vai gastar água e vai gastar esforço físico. Esses itens que eu mencionei são variáveis. Eles serão maiores se houverem maior quantidade produzida, maior número de encomendas. Serão menores para se ajustar às encomendas. Então, esse aspecto dessa variação. Então, mão de obra e matérias-primas utilizadas estão inerentes à variação, produção variável. Curto prazo, é o período pelo qual existe pelo menos um fator de produção fixo. Longo prazo, todos os fatores são variáveis. Produto total é a quantidade total produzida em determinado período de tempo. Produtividade média é a relação entre o nível de produto e a quantidade do fator de produção em determinado período. Então, eu divido a produtividade total pela média, né, produção, pela média do capital. É só para a gente ter essa noção e vamos utilizar isso lá na frente. Produtividade marginal é a variação do produto dada, a variação na unidade de tempo quanto valor, determinado período de tempo. Então, se há uma variação dada, uma variação de uma unidade de quantidade do fator de produção. Normalmente, o marginal aqui, quando acresce, houve uma variação, acresceu, ela é denominada marginal. Aqui nós temos aqui os gráficos. Eu tenho um gráfico da produtividade total. Observem que ele está na lei de rendimentos decrescentes. Ele cresce e depois retoma. Nós temos aqui a curva marginal e a curva média. Aqui compõe, vocês vão observar a curva marginal e a curva média. Também estão dentro das questões cresce e depois decresce. Lei dos rendimentos decrescentes. Então, ao aumentar um fator variável, né, no caso que ele coloca aqui, sendo dada a quantidade de fator fixo, a produtividade marginal do fator variável cresce até certo ponto e a partir daí decresce. Isso torna negativo. Ele coloca como aqui a atividade agrícola. O fator fixo é a área cultivada. Então, você vai ocupar a área, vai ter uma produtividade maior, depois ela vai decrescer. Ela é só válida se for mantido um fator fixo, válido de curto prazo. Bem, quero apresentar aos senhores a isoquanta. É a curva que representa a produção. Observem que ela é côncava, né? Ela significa de igual quantidade. Pode ser definida como sendo uma linha na qual todos os pontos representam infinitas combinações de valores.
Então, observem aqui, você tem de um lado, são dois fatores, né? Capital e mão de obra. Nós vamos ver aqui dentro da curva, a curva é o limite, que é o orçamento. Tá? Então, aqui eu tenho o caixa da empresa, eu posso fazer todas as combinações dentro dessa disponibilidade. Então, o ponto máximo é o ponto que toca a curva, são as combinações de capital e mão de obra que tocam a curva. Ao longo dela, eu posso fazer isso. Para que eu possa subir, há uma movimentação, aumentou o caixa, aumentou o orçamento da empresa e ela vai representando cada um delas. Então, significa igual quantidade, então ao longo da curva tem a mesma quantidade, pode ser definida como uma linha na qual todos os pontos representam infinitas combinações de fatores que indicam a mesma quantidade produzida. Uma firma pode apresentar várias isoquantas, e aqui, isso aqui se chama mapa de produção. Eu estou com 3 exemplos, podia ter mais isoquantas, mas aqui eu tenho essas como o mapa de produção. A escolha de uma isoquanta representa a escolha que o fornecedor deseja produzir, dependendo dos custos de produção e da demanda do produto. Então, aqui, nós vamos ter 3 curvas, vamos lembrar. Nós chegamos aqui à primeira curva de possibilidade, produção, a primeira que a gente apresentou. Agora vamos ter a isoquanta e, em seguida, vamos ter a isocusto. Tá? Então, rendimento de escala ou economia de escala. Definição, análise de vantagem e desvantagem. A empresa tem a longo prazo em aumentar a sua dimensão, seu tamanho, demandando mais fatores de produção. Está aumentando a planta da empresa, estou ampliando o tamanho da empresa, a sua capacidade. Então, o que acontece? Se os rendimentos crescentes de escala, neste caso, um aumento de 10% da quantidade de mão de obra ou de capital, implica em um aumento de mais de 10% da produção. Observe, então você está ampliando a empresa em 10%, seja na mão de obra ou seja no capital, ela vai dar como resultado também um aumento equivalente a 10%, mais de 10%. Rendimento decrescente, o inverso. Ocorre quando todos os fatores de produção crescem em uma dada proporção e a produção, o resultado, cresce em uma proporção menor. Então, aqui há um rendimento decrescente de escala. Rendimentos constantes de escala. Se todos os fatores de produção crescem numa mesma proporção, a produção cresce também nessa mesma proporção. Neste caso, a produtividade média dos fatores é constante. Então, está bem claro isso aqui. Então, um é crescente, outro é decrescente, outro é constante. Vamos falar, isso nós vamos na área de produção, vamos falar na área de custos. Então, na área de custos, nós temos a avaliação privada e a avaliação social. A avaliação financeira específica da empresa é o aumento da produção de um determinado bem. No caso aqui, ele colocou o automóvel. Então, financeiramente, você vai ver que houve uma ampliação quando houve um aumento desses itens. Avaliação social, custos ou benefícios para a sociedade derivados da produção da empresa. Por exemplo, há uma poluição advinda do aumento de automóveis. Então, no âmbito social, você vai ter uma externalidade negativa. Agora vamos entrar nesse conceito de externalidade, para a gente compreender, e ela acaba tendo um viés na área de jurídica, né, que vocês vão atuar lá na frente. No direito econômico, a gente volta a falar um pouco mais sobre essa questão das externalidades. E elas vão poder gerar dano material e dano moral. Externalidade, você considera uma relação entre dois entes. Você contratou um ente, só que nessa relação contratual, você vai gerar impactos a outros entes, a terceiros, de ordem positiva e de ordem negativa. Então, de ordem negativa é o exemplo aqui da poluição. A empresa foi contratada, ela gera os produtos, só que ela gera produção ao meio ambiente, poluição ao meio ambiente. Como? Na área de atmosfera, na área se é próxima a rios, né? Enfim, ela contamina o ambiente. Então, se ela contamina o ambiente, ela está gerando um dano, né? E esse dano é considerado negativo. De sorte que também a empresa pode vir a gerar externalidades de ordem positiva para aquele ambiente. Então, você instalou uma empresa numa dada comunidade, que antes não tinha, e ela contratou naquela comunidade que era carente com mão de obra, falta de mão de obra, renda pequena, problemas de natureza de segurança, de educação, e ela gerou emprego e renda para aquela comunidade. E aquela comunidade, aos poucos, foi se transformando, se tornando autossuficiente, e a influência foi positiva. Então, nós temos aqui uma externalidade de ordem positiva.
Outro exemplo, uma empresa, ela gera lucro e parte do seu lucro ela destina a atividades sociais. Vou pegar aqui um exemplo dos bancos. A Fundação Bradesco, aqui em São Luís, tem uma escola ali atrás do Filipim, na Avenida dos Africanos, há mais de 30 anos, e atende aquela comunidade ali do entorno do Coroadinho. Então, é uma escola que tem atuado de forma positiva na comunidade. Então, é um trabalho, uma externalidade de ordem positiva. Aí eu pergunto para vocês, eu vou abrir um comentário aqui, eu gostaria que eu ouvisse vocês. Como é que eu posso considerar a internet? A internet, ela é uma externalidade positiva ou negativa? Rapidamente, a internet foi concebida como um instrumento para uso militar, inicialmente a área de inteligência militar, espionagem, depois evoluiu para pesquisa científica, para as universidades, depois os conglomerados, as grandes empresas começaram a utilizar, abriu para governos e abriu ao público. Hoje, a internet ela é um bem que a sociedade absorve. Então, diante desse contexto que eu comentei, como é que nós podemos analisar? Ela é uma externalidade de que ordem? Quem pode dar um comentário, por favor? Professor, como a internet é um lugar muito vasto, eu acredito que existe a externalidade dos dois tipos. A positiva pelo fato do conhecimento, da informação ser buscada a todo momento, e da negativa por participar de fake news, propagação de ódio e outras coisas. Então, ela anda por esses dois caminhos. Muito bem. Certo. Você pode avaliar dessas duas formas. E nós temos que saber fazer esse julgamento, esse discernimento. Mais algum outro comentário? Quem poderia também falar, por favor? Gente, vamos. Como é que vocês encaram? A rede social, ela é uma externalidade positiva ou negativa? É decorrente da internet. Hein? Não podem me comentar? Nós temos 22 pessoas presentes. Vamos lá? Professor, eu acho que vai da concepção de cada pessoa, né? Porque, para mim, as redes sociais têm tanto seus pontos positivos como negativos. Então, tipo, é uma questão de informação. Eu vou lá e tenho a informação, mas também ela me atrapalha muito no quesito estudo, que eu tenho outras obrigações para fazer, e o tempo que a gente passa lá, a gente perde muito tempo. Então, eu acho que vai de cada percepção de cada pessoa, se é positivo ou negativo. Mas vamos fazer a seguinte pergunta. Antes da existência da rede social, a informação acabava sendo uma mercadoria cara e nem todos tinham acesso. É isso? Então, você cansou de ver situações, de sair reportagens sobre aqui o Maranhão, chegava a revista Veja no aeroporto à tarde de domingo, iam lá comprar uma edição todinha, e só tinha acesso ao assinante. As pessoas não tinham acesso àquela informação. A partir do momento que a internet foi ampliada, você tem acesso à informação, mas tem acesso dos dois lados, como foi bem colocado, tanto negativo como positivo. Mas a gente tem que abstrair os produtos também que elas estão colocados para a gente, né? Hoje por exemplo, vocês vão atuar em seguida já, e a justiça hoje, ela é muito mais ágil no protocolo, com os processos que todos estão se tornando eletrônicos. Você escaneia os documentos, ele segue, a sua petição é automática, em qualquer lugar você pode fazer e pode acompanhar os processos. Antes você tinha que ir para o fórum, ficar esperando a oportunidade de manipular aqueles papéis antigos, e tudo isso acho que é vantagem. Né? A gente tem que ver também, há preceitos negativos, mas há preceitos positivos. Então, ela tem a externalidade tanto de ordem positiva como de ordem negativa. Vou pegar um outro exemplo, rápido. Esse acidente que ocorreu ano passado de Brumadinho, em Minas Gerais, com a Vale do Rio Doce. A gente caracteriza uma externalidade de que ordem?
Vocês acompanharam, eu acredito, não? Negativa, muito bem, Marcelo. Negativo por quê? Era um contrato de fornecimento de minerais entre a Vale e, por exemplo, a China, por exemplo, e lá o reservatório de resíduos, né, minerais estava sem os devidos cuidados, rompeu, causou um malefício à própria empresa, um malefício aos vizinhos da empresa, né, às comunidades vizinhas. As ações da empresa caíram por um determinado tempo, paralisaram a atividade, e isso causou um dano muito grande, né? Então, é uma relação entre terceiros que acaba atrapalhando. Muito bem. Nenhuma dúvida, né, desse assunto, posso prosseguir, né? É bem interessante a questão da externalidade, a gente vai ter a oportunidade de voltar a falar um pouco sobre isso, tá? Ao final, eu vou fazer chamada, viu? Às 15h25, nós vamos fazer chamada dos presentes. Então, custo fixo total, vamos abrir aqui, bem dos conceitos que a gente viu agora em produto, na área de produção. O custo fixo total mantém fixa quando a produção varia, exemplo, é o gás e depreciação, então é um custo fixo, é um valor, porque advém de um fator fixo. Custo variável total varia da produção, ou seja, advém de uma quantidade produzida, um valor, fator variável, como folha de pagamento, despesas de matérias-primas, etc. Então, você tem aqui o custo variável total, uma função variável. O custo total é a soma do custo variável total mais custo fixo total. Tá? Aqui você tem a representação gráfica, observe, o custo fixo total é uma reta constante, o variável é crescente, e o total é o somatório de ambos. A lei de rendimentos crescentes é igual à lei de custos rendimentos decrescentes é igual à lei de custos crescentes. Então, aqui, novamente, o desdobramento do custo fixo médio, que é o fixo total dividido pelas quantidades, variável médio, que é o custo variável total dividido pelas quantidades. Então, o custo total médio também é o custo total dividido pelas quantidades. Aqui você tem a total médio, é o somatório do custo variável médio mais custo fixo médio. Então, nós temos aqui um gráfico onde mostra as curvas no formato de U, onde o custo total médio e o custo variável médio, a curto prazo, prevê que a lei de rendimentos crescentes ou lei de custos crescentes. Os custos são declinantes, pouca mão de obra para grande capital. A vantajoso absorver mão de obra é aumentar a produção, depois o custo cai. Em certo ponto, satura-se, então o capital que é fixo, a admissão de mão de obra não trará mais aumentos proporcionais de produção. Então, haverá os custos elevação. Custo marginal, diferentemente de custos médios, os custos marginais referem-se às variações de custo quando se altera a produção, ou seja, é o custo de se produzir uma unidade extra. Então, esse conceito de marginal, já mencionei anteriormente, só quero reforçar. Ele sempre está agregado, atrelado, quando há um adicional. Tá? Você gerou um adicional, você tem a versão marginal. Então, aqui, ó, variação do custo total pela variação das quantidades. Houve uma variação, essa variação é dita. Aqui eu tenho a mesma fala considerando derivados. Então, custos marginais são influenciados pelos custos fixos e variáveis. Aqui você tem a relação entre o custo marginal e os custos médios. Quando o custo marginal supera o custo médio, significa que o custo médio está crescendo. Então, superou o custo médio, está crescendo. Ao mesmo tempo, se o custo marginal for inferior ao médio, né, você vai ver que cairá. Conclusão, quando o custo marginal for igual ao custo médio, ou total variável, o marginal estará cortando o médio no ponto de mínimo. Né, aqui é o ponto de mínimo. No longo prazo não existem custos fixos. Todos os custos são variáveis. Sendo assim, o agente econômico só opera no curto prazo e planeja no longo prazo. Os empresários têm um elenco de possibilidades de produção de curto prazo e com diferentes escalas de produção tamanho que podem escolher. Aqui nós vemos um exemplo que desenvolve com 3 tipos de escala de produção. A primeira admite 10, a segunda 15 e a terceira 30. Você vai produzir número de máquinas, 10 máquinas, 15 máquinas, 30 máquinas.
Neste caso, o custo médio a longo prazo será. Então, a produção de 10, ele considera que o custo médio de 1 é menor que o custo médio de 2 e médio de 3. Então, esses custos aqui seriam maiores do que o custo médio de 1. Na situação 2, né, que é a quantidade 3, esse custo médio de 2 é menor que 1 e 3. Se planeja produzir em 2 e 4, você vai ter essa igualdade. O custo médio de 2 é igual de 1, o de 2 é igual de 3. Ele coloca. Curva cheia é o custo médio a longo prazo, a curva envoltória, ou curva de planejamento a longo prazo, essa curva mostra o menor custo unitário, então a curva envoltória. Né? Então, embora as curvas de médio prazo, médio, longo, curto prazo tenham o mesmo formato em U, elas diferem no sentido que o formato de curto prazo deve-se ali para o rendimento decrescente, ou custos crescentes. Em uma dada planta ou tamanho, que é o tamanho da empresa, enquanto o formato de longo prazo deve ser rendimento de escala. Isocusto. Nós falamos há pouco da isoquanta, agora estamos na isocusto. A isoquanta representa as relações de produção. Aqui representa as relações de custo de produção. O isocusto, vocês observam, aqui duas variáveis, as demais variáveis ceteris paribus, né? Tudo ou mais constante. E aqui você tem a linha, essa linha orçamentária, que é o caixa da empresa, o limite que a empresa pode operar, e aqui dentro as combinações possíveis para desenvolver esses dois itens, esses dois fatores, tá certo? Então, o conjunto de todas as combinações possíveis de fatores de produção, que estão aqui colocados, mantém constante o custo do orçamento total da empresa. Dados os preços dos fatores, se a empresa aumenta a contratação de um fator, deverá reduzir a outro, uma inclinação negativa. Então, se eu quero aumentar o fator L, eu tenho que reduzir o fator K. E assim sucessivamente. Então, estruturas de mercado. Alguma dúvida? Posso prosseguir? Muito bem. Então, vamos falar agora. Existem 3 formas de absorver, identificar as formas de mercado. Então, o mercado é quando eu tenho concorrência perfeita, pura. Nós temos concorrência monopolística ou imperfeita, o monopólio e o oligopólio, as formas diretas. As formas indiretas, você tem o monopsônio e o oligopsônio. Eles vão, na realidade, ver essas 6 partes. Então, todos eles observem a importância dessas características. A gente vai trabalhar com essas 3 características. A primeira, número de empresas que compõem esse mercado. Então, o conceito na própria é colocar se são muitas empresas, são poucas empresas ou é uma empresa. Então, o número que compõe o mercado. Tipo de produto, se elas produzem produtos idênticos ou diferenciados, se elas produzem produtos homogêneos ou heterogêneos. Se existem ou não barreiras ao acesso dessas empresas no mercado. Tá? Então, são 3 características, lembrem, que a gente vai poder conceituar as estruturas de mercado e compreender. Então, aliados a isso, essas características, nós temos que observar o mercado para concorrência pura ou perfeita. Mercado, concorrência pura ou perfeita. Então, ele tem um mercado atomizado. O que vem a ser isso? É um mercado com infinitos vendedores e compradores, como se fossem átomos, de forma que nenhum agente isolado tem condições de afetar o preço do mercado. Assim, o preço do mercado é um dado fixado pelas empresas e consumidores, são chamados price takers, ou seja, tomadores de preço. Então, repetindo, no mercado, na modalidade de mercado de concorrência pura ou perfeita, existem ofertantes, muitos ofertantes e muitos demandantes, de tal sorte que parece que é um mercado atomizado. São muita gente participando que nenhuma delas consegue interferir. Então, acaba se tomando preço no próprio mercado. Ele gera produtos homogêneos, produtos idênticos. Todas as firmas oferecem um produto semelhante, homogêneo. Não há diferenças de embalagem e qualidade desse produto. Eu costumo chegar e colocar um dos exemplos do pão francês. No pão francês, nós temos muitas padarias, muitos ofertantes e muitos demandantes. Né? E o produto é muito próximo, não tem
Mobilidade das empresas, não das firmas. Não há barreiras para o ingresso no mercado. Então, não há dificuldade, porque não exige volume grande de capital, não exige capacidade técnica, não exige tecnologia. Então, exige empreendedorismo e esforço de vontade. Então, você pode ingressar no mercado. Racionalidade. Os empresários sempre maximizam o lucro e os consumidores maximizam a satisfação, a utilidade derivada do consumo de um bem. Outros agentes agem racionalmente. Então, aqui você observa que, de um lado, o empresário busca ter o lucro, de outro lado, o consumidor quer ter a sua satisfação atendida, ou até mesmo buscar redução de preço. Transparência de mercado. Os consumidores e vendedores têm acesso a toda a informação relevante sem custos. Isto é, conhece os preços, qualidade, custo, receitas e lucros concorrentes. Então, a informação ela é aberta, ela não é fechada. Em outros segmentos, nós vamos ver que ela é fechada. Então, todos têm acesso à informação. Então, essas são as características do concorrência pura ou perfeita. Então, uma característica do mercado em concorrência perfeita é que, a longo prazo, não existem lucros extras ou extraordinários. As receitas superam os custos, mas não apenas chamados lucros normais, e representa a remuneração implícita do empresário. Seu custo ou oportunidade é que ele ganharia aplicação de capital em outra atividade. Quando antigamente o mercado financeiro oferecia ganhos maiores, as taxas de juros eram maiores, então as pessoas optavam em deixar aplicado o dinheiro e deixar não correr risco em atividade de qualquer ordem. Agora, no momento que o governo consegue baixar as taxas de juros, a atividade passa a ser desenvolvida porque vai dar maior retorno. Quem tem aplicação em mercado financeiro acaba tendo um prejuízo maior. Então, você tem na teoria econômica que a maximização dos lucros no curto prazo, a teoria neoclássica marginalista, que é a teoria econômica que nós vimos, que aqui usa aquele conceito de valor-utilidade. As empresas têm como objetivo maximizar os lucros a curto e a longo prazo. Aqui nós temos lucro total é igual a receita total menos custo total. Então, isso é básico, né? Basilar. O lucro menos a receita. Lucro é igual a receita, é tudo que você ganha e você retira os seus gastos. Sabe o que é que realmente você gerou de acréscimo? Dentro da concorrência pura ou perfeita, deverá escolher o nível de produção para o qual a diferença positiva entre receita total e custo total seja o maior possível, máximo. Definição de receita marginal é o acréscimo à receita total pela venda de uma unidade adicional de produto. O custo marginal é o acréscimo do custo total pela produção de uma unidade adicional de produto. Então, a maximização dos lucros ocorre quando a última unidade produzida seja igual ao custo da última unidade produzida. Então, a receita marginal é igual ao custo marginal da última unidade produzida. E nós temos a seguinte condição aqui. Se a receita marginal é maior que o custo marginal, há interesse em aumentar a produção, pois cada unidade adicional fabricada aumenta o lucro. Se a receita marginal é menor que o custo marginal, há interesse em diminuir a produção, pois cada unidade adicional que deixa de ser fabricada aumenta o lucro. A receita marginal é igual ao custo marginal, então você vai ter aqui a maximização do lucro, né? O custo marginal crescente, as condicionantes. Aqui é a representação das curvas, né? Estou mostrando quando você tem a relação daqui, quando é maximizada, é o momento que a curva toca a outra, aqui é o ponto de máximo, na combinação, né? A preços de fatores, essa combinação ótima, ao mesmo tempo, otimiza o custo e maximiza a receita. Aqui é uma dualidade. Monopólio. O monopólio ele tem as três características básicas. É uma empresa só, produto de bem e serviço, não há produtos substitutos próximos, e, nesse caso aqui, existem barreiras. Você tem que ter um grande capital para poder ingressar, para competir. Você tem que ter uma quebra de patente, né, para você ter um produto que substitui aquele outro, ou criar uma patente para substituir. Ou o próprio governo credenciar, porque normalmente alguns monopólios são decorrentes de credencial do governo, como, por exemplo, energia elétrica, água, são monopólios. Né? Então, aqui você tem um monopólio natural, puro natural, quando a alta escala de produção requerida exige um elevado montante de investimento.
A empresa monopolística já está estabelecida e tem uma grande dimensão para operar a baixos custos. Então, é muito difícil alguma empresa conseguir oferecer um preço equivalente que está aqui na monopolista. Imaginemos que queira entrar aqui uma nova concessionária de energia elétrica. Ela teria que colocar postos, fiação para distribuir a energia. Ela teria que gastar muito. E a que está aí já está com essa estrutura toda montada há praticamente um século, né? Então, ela tem uma vantagem. Patentes, direito único de produzir o bem. Normalmente, as patentes, elas estão na área de tecnologia e na área de biomedicina, né, de medicamentos. Essa discussão grande agora em torno da vacina da Covid, quem vai desenvolver, vai ter as patentes, né? Então, são cifras de bilhões de dólares. Controle das matérias-primas-chave. Então, a empresa monopolística, ela é monopólio, ela normalmente controla a bauxita, a Lumar, ela transforma a bauxita em alumínio. Então, ela controla lá a origem do minério. Se bem que esse tipo de empresa já tem oligopólio. Existem algumas empresas, poucas empresas no Brasil. Não é a única empresa. Monopólio estatal institucional é protegido por legislação, igualmente o setor estratégico de infraestrutura. Então, aqui você tem porto, você tem aeroporto, né? Estão sendo privatizados agora. Então, durante a concorrência perfeita, existem barreiras. Não existem. Como existem barreiras à entrada de novas, diferentemente da concorrência perfeita, aqui existem barreiras para entrar. Então, aqui há lucros extraordinários. Né? Porém, concorrência perfeita, o ponto de equilíbrio do ponto de maximização do lucro ocorre. Então, para mostrar aqui o ponto onde está ocorrendo a maximização. O lucro total é igual à receita total menos custo total. Vai ser nesse ponto. Então, nós tratamos do monopólio. Vamos ter um quadro resumo já à frente para vocês fixarem. Aqui, mercado, concorrência monopolística. Existem muitas empresas produzindo bens e serviços. Cada empresa produz um produto diferenciado. Aqui é diferente da concorrência perfeita, porque ele tem produtos diferenciados, né? Ou com os produtos substitutivos próximos. Cada empresa tem um certo poder sobre os preços, dado que são diferenciados. E o consumidor tem opções de escolha de acordo com sua preferência. Aqui o exemplo que eu coloco é nessa área de higiene pessoal. Sabonetes, shampoos, desodorantes, cremes dentários. Então, você tem poucos produtos, você tem escolha. Vou escolher a cor do creme dentário, vou escolher o sabor, o aroma, enfim, tudo isso acaba interferindo na sua escolha. E é concorrência monopolística. Como não existem barreiras para a entrada nessa linha, a longo prazo a tendência é apenas lucros normais. Em concorrência perfeita, ou seja, lucros são estacionados no curto prazo, atraem novas firmas para o mercado, aumentando a oferta do produto, até chegar a um ponto que persistirão os lucros normais quando cessa a entrada dos concorrentes. Então, o que acontece? Como não há barreiras, há uma busca de muitas empresas quererem entrar no mercado. Só que até um determinado tempo, umas prosseguem, outras não. Então, ele busca o equilíbrio. Vamos falar agora do oligopólio. Oligopólio é definido de duas formas. Oligopólio são poucas empresas no mercado com muitos demandantes. Existe o oligopólio concentrado e competitivo. Um concentrado pequeno de empresas no setor como a indústria automobilística. E o competitivo, o pequeno, domina esse setor com muitas empresas. Né? Então, você está aqui ainda no tempo da Brahma e Antártica, que eram separadas. Hoje você tem a Ambev. As características básicas do oligopólio, devido à existência de empresas dominantes, elas têm o poder de fixar os preços de venda em seus termos, defrontando com demandas relativamente inelásticas e os consumidores têm baixo poder de reação de preços. No oligopólio, no monopólio, há barreiras para a entrada de empresas do setor. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês do oligopólio, é a telefonia e dados. Você tem 5 ou 6 empresas que dominam e têm acesso ao setor. O setor, ele exige um grande capital para que você ingresse nele e exige também a autorização do governo. E a empresa, para entrar, ela tem que participar de um leilão e vai pagar a outorga, vai pagar ao governo o direito de usar aquela área para exploração. Então, o oligopólio vem desse setor presente para a gente.
Você tem homogêneo e diferenciado, tem aqui esses exemplos, e também tem a questão dos cartéis, conluios, né, e SUS. Como é que vocês veem a questão dos postos de gasolina? Quem que pode me ajudar? Ele é um oligopólio? Que tipo? Vamos lá? Posto de gasolina, eles não combinam entre si? Você fala dos tipos de postos de gasolina, como a Shell, o posto Ipiranga, esses? Isso, todos eles. Quando um posto bota o preço mais baixo, o que acontece com ele? Eu não sei, eu nunca parei para pensar nesse tipo. Então, deixa eu contar a história rápida para vocês. Então, você tem aqui as distribuidoras, o preço máximo das distribuidoras, e a Shell, a Petrobras são distribuidoras. E as pessoas jurídicas, elas pegam e desenvolvem os postos para vender, como varejo, né? Então, você tem um preço máximo e você pode diminuir esse preço, baixar a sua margem para atrair mais, vender maior quantidade. Quando alguém foge do preço que o sindicato, que eles têm, o sindicato patronal, se alguém foge da orientação, eles difamam o posto. Diz que você está comprando um posto com água, misturado com água. Há todo um processo de controle em cima disso. Então, é caracterizado como cartel, conluio. Tá? Então, é nesse sentido que eu quero mostrar para vocês. Tá certo? Ficou claro? Vamos falar aqui rapidamente sobre sim, diga. Isso. Então, vamos lá. Nesse caso específico, não é monopólio, é oligopólio, porque você tem várias empresas, poucas empresas, muito embora essas empresas atuem praticamente em todas as áreas. Hoje não existe uma área específica só para um operador, elas estão operando em conjunto nessas áreas. O que ocorre é a Oi. A Oi está em processo de liquidação, né, judicial. A Oi está na fase de liquidação. Então, a área que a Oi atua, ela vai ser objeto de uma licitação. O Estado, a figura do governo federal, vai licitar e as outras estão querendo comprá-la. O CAD é um organismo do Ministério da Justiça que exatamente não deixa haver a concentração, tá certo? De determinados segmentos para em prejuízo do consumidor. Então, vai haver uma concentração, ele quer que haja distribuição disso. Então, o processo está lá. Então, é interessante que você colocou, mas só fazer uma pequena retificação. As telefonias estão no processo de oligopólio, ok? Gente, só para a gente encerrar, eu só vou mencionar aqui a figura do oligopsônio e o monopsônio. Tem jogo aqui de mercado, não vou falar. E aqui tem um quadro final, onde tem as coisas que a gente mencionou, resumo. Então, só para destacar, oligopsônio e monopsônio tem a figura contrária. Oligopólio, você tem ofertante, poucos ofertantes para muitos demandantes. No oligopsônio, você tem muitos poucos demandantes para muitos ofertantes. Vamos pegar um exemplo. Uma empresa de leite, uma usina de leite, ela compra ao seu redor a produção leiteira, das vacas, as produções. Ao lado tem as fazendas com a oferta do leite. Então, o oligopsônio é o contrário. Eu tenho poucos comprando para muitos ofertando. Inverte o processo. E a usina de leite não é única. Ela existe 2, 3, por exemplo, no estado do Maranhão, 4. Então, ela vem no sentido do oligopólio, mas inverte o processo. Anteriormente, você ofertava e muitos compravam. Agora, você compra e muitos vendem.
A mesma coisa no monopólio, é um monopsônio, tá? É um único, que antes ele vendia. Agora, no monopsônio, ele é quem compra, tá certo? Vou pegar um exemplo. Você poderia ter aqui um frigorífico de abatimento de carne. Então, ele é o único no estado, Fribal, mas existem outros. Então, ele pega, compra a carne, abate e vende no comércio, tá certo? Bem, aproveitando aqui o ensejo, vocês colocaram para mim, aqui está colocado aqui as pessoas que têm 47, tá? Vou verificar aqui quem está frequentando. Eu queria pedir para vocês o seguinte, alguns lançaram a tarefa, eu prorroguei o prazo para o dia 4, não deixe de apresentar. Quem não fez ainda, teve alguns que mandaram para mim hoje, até no Zap. Eu vou responder no Zap ainda, no WhatsApp. Tá? Nós temos até dia 4. Eu vou colocar a nova tarefa, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem me acionar pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Eu agradeço a presença de todos. Algum comentário para a gente encerrar? Senhores, senhoras? Não. Alguma coisa? Então, bom feriado, bom proveito, bom fim de semana, e a gente se vê na próxima semana. Obrigado a todos, a participação de todos, tá?